Com vocês, o homem. Olha a carinha boa dele. Fica olhando, gente. Eduardo Luz, boa noite, meu querido. Fala, Brazão. Uma satisfação imensa aqui estar com você, poder compartilhar aqui com sua audiência, né, o que a gente vem fazendo ao longo dos últimos anos, em termos de web, né, para que todo mundo possa sair dessa apresentação aqui com a visão clara daquilo que é necessário para poder implementar um webinar de forma estratégica. Então, eu vou entregar o máximo que eu puder aqui no pouco tempo que eu vou ter aqui para poder estar compartilhando com vocês. Excelente. Galera, eu não vou deixar o Eduardo sair daqui hoje se eu não entender estratégia de cabo a rabo. Então, você fica aí, que você vai entender essa estratégia de cabo a rabo. Eu adoro o webinário, vou estar querendo saber detalhes, então presta atenção, né? Eduardo, galera quer saber quanto tempo você está nessa, como que você caiu nisso, qual que foi seu primeiro webinário, quando que foi, e o que aconteceu de lá para cá? Faz um resumão para a gente em uns 2, 3 minutos e a gente já vai para o conteúdo. Show de bola, Brazão. Eu comecei no marketing digital lá em 2015, né? Eu venho do interior da Bahia, de uma cidadezinha chamada Livramento de Nossa Senhora. E lá não tinha perspectiva de vida nenhuma. Aí foi que eu comecei a procurar sobre o marketing digital. E logo no primeiro ano do ensino médio, no segundo ano, já comecei a ganhar dinheiro com isso. E aos 17 anos, eu me lembro que eu abri meu primeiro CNPJ, meu MEI, pedi uma emancipação. O pessoal nem sabia o que era isso lá na minha cidade, porque eu não estava conseguindo sacar mais na Hotmart. E de lá eu comecei a desenvolver, né, alguns projetos na área digital, 15 anos, escalando, né? Oi? Tava com uns 15 anos nessa época? 16 anos. 16 anos, massa. Anos. Aí aos 17 anos saí de casa, fui morar em uma cidade maior, né? Fui morar só, enfim, fui constituir a empresa, fiz algumas parcerias, a gente começou a fazer eventos ao longo do Brasil, eu fazia 4 eventos por mês, e a gente começou a escalar, fazer múltiplos 6 dígitos por mês naquela época, que era muito considerável, né? Hoje nem tanto. E o webinar eu me deparei em 2018, né? Quando eu fui aprender sobre o webinar. Um dos caras que eu aprendi sobre o webinar, fui aprender sobre o webinar porque eu comecei a fazer o webinar, só que eu não estava tendo resultado. Eu fazia o webinar como o pessoal fazia no Brasil, como lançamento de semente. E vocês vão entender aqui ao longo desse conteúdo que lançamento de semente é totalmente diferente da estratégia de webinar. Existem vários processos ali que você precisa implementar para que você consiga, de fato, ter um poder de conversão, assim como o webinar tem. E aí foi que eu aprendi com um dos caras que eu fui aprender, foi o Mike Filsaime. Ele foi como se fosse o Napoleão Hill dos webinars nos Estados Unidos. O Napoleão Hill estudou Ele entrevistou a galera, né? Estudou na época, né, o Rockefeller, o Carnegie, o JP Morgan, o Vanderbilt, e entendeu o perfil comportamental que faziam aquelas pessoas ser bem-sucedidas. Da mesma forma, o Mike Filsaime estudou na sua plataforma, né, que é o Webinar Jam, o Russell, o Tony Robbins, o Frank Carney e grandes outros players dos Estados Unidos que faziam webinar naquela época, encontrou ali os principais padrões que faziam aqueles caras terem grande resultado com webinar. E em 2018, eu acabei descontinuando... Foi naquele evento que ele veio, do Infinity? Exatamente, foi lá. Renato Moreira, fui lá com o pessoal, a galera, Vitor o VR, né? O Vitor Ribeiro, tinha uma galera lá. E aí eu fui começar a entender, né, como que funcionava essa estrutura e essa estratégia de webinar. E logo após aquele evento, eu tinha descontinuado uma parceria e praticamente eu estava de mãos atadas novamente, porque eu tinha uma grana para receber na mão do meu ex-sócio, né? E aí acabei não saindo do zero. E eu lembro que eu tinha começado com R$80 de limite do Facebook. 6 meses depois eu tinha feito quase R$1 milhão, só replicando o processo de webinar semanalmente. Porque assim, o webinar, você tem uma capacidade muito grande de vender um produto de alto valor agregado para as pessoas que nunca te viram na vida. Só que as pessoas querem fazer de qualquer forma. E acabam que a maioria das pessoas que eu conheço hoje, que tentam fazer webinar sem estratégia, sem um processo bem feito, acabam não dando certo. Porque para você vender um produto para a pessoa que nunca te viu na vida, de alto valor agregado, você tem que fazer um processo muito bem redondo. E aí foi que eu aprendi a desenvolver isso aqui no Brasil. Eu entendi que no mercado americano tem umas certas nuances em relação ao mercado brasileiro. Não apenas você traduzir algumas coisas, você precisa, de fato, trazer ali uma experiência, né, ter uma adaptação ali. E foi aí que eu comecei a desenvolver, né, essa estratégia aqui no Brasil. Em 2019, eu lancei uma tecnologia associada ao Meta, né? A gente fez uma parceria oficial com o Facebook e Instagram. A gente foi pioneiro aqui no Brasil. Na verdade, foi pioneiro no mundo, né, em trazer a simplicidade da criação de anúncios através do Facebook e Instagram. Primeiramente no mercado imobiliário, onde a gente trouxe ali essa tecnologia que corretor com 70 anos de idade conseguiu publicar suas campanhas, vender imóveis. A gente tem depoimento de corretor que vende imóvel de 2, 3 milhões, utilizando a nossa tecnologia de simplificação de anúncios desde 2019.
E com isso a gente conseguiu milhares de assinantes com essa plataforma do mercado imobiliário. Logo em seguida ela foi avaliada em mais de 10 milhões. E aí a gente foi adaptando essa tecnologia para outros mercados. Advogado, aí depois a gente lançou o Venda Tudo, inclusive que eu fui convidado lá para participar do podcast do Marcelo Germano, para falar um pouco sobre o webinar também, justamente pela simplicidade e a eficiência que a gente conseguiu trazer nessa tecnologia de criação de anúncios. E 100% praticamente dos nossos clientes vem através do webinar, onde a gente vende assinatura anual. E aí a gente começou também a trazer isso para alguns projetos de infoproduto, né? A gente lá em 2020 começou a lançar alguns infoprodutos através do método de web, né? E a gente começou também a fazer eventos, né? Vender mentorias high ticket. E a partir disso a gente começou a adaptar o processo de webinar para vender basicamente qualquer produto de alto valor agregado. Até advogado consegue utilizar o webinar para poder vender seus serviços, sem ter problema com a AB. Médico consegue utilizar o webinar para vender produto de alto valor agregado. O que muda é a estruturação da oferta. Então, basicamente, todo o protocolo anterior é o mesmo, porque o webinar é um processo de conscientização para vender qualquer produto de alto valor agregado. Ótimo. Galera, ó, presta atenção. Antes de eu já passar a bola para ele, Eduardo, já fez essa introdução? Já pode pedir aí para compartilhar a tela que já vou liberar. Mas, ó, vamos analisar uma coisa. Vamos mudar um pouco de assunto e vamos para lançamento. Por que o pessoal gosta tanto de lançamento no Brasil? Por que lançamento, por exemplo, dá para vender coisas um pouco mais caras? Galera, porque lançamento tem um tempo de contato maior, que é suficiente para você levar a pessoa em um estado de pouca consciência para um estado de problema claro, solução clara, o seu produto é o perfeito para aquilo. Lançamento tem isso, só que o lançamento ele tem muito tempo, um time range aqui muito grande que se perde muitas pessoas no caminho. E o webinar ele consegue chegar próximo disso, de ter o tempo suficiente de conscientização de um cara mais frio até o quente, sem perder tantas pessoas no processo e se aproximando do modelo que mais converte, que seria o ao vivo mesmo, né? O ideal mesmo era que você não fizesse o webinar online. Você tá com VR aí, colocasse todo mundo no mesmo ambiente e vendesse. Esse ia converter ainda mais. Mas já que não é possível fazer isso em escala, o webinar é o melhor dos mundos, né? Até por causa dos custos. Cada evento presencial é muito caro. Então, eu quis só fazer esse adendo. Concorda com o que eu falei, Eduardo? Completamente. E o que acontece também é que o lançamento depende muito mais do que você faz anterior a ele do que o seu próprio lançamento. Então, depende muito mais da geração de conteúdo, do aquecimento anterior. E um ponto importante também que eu tenho olhado nos últimos anos é que cada vez mais está difícil você manter a atenção das pessoas, ainda mais por 3, 4 vídeos. Até as taxas de comparecimento de webinar, ela tem caído constantemente. A taxa de permanência, inclusive, também. E a gente usa elementos de comunicação, ali de interação, para poder aumentar essa taxa de comparecimento e essa taxa de permanência. Então, quando você fala do lançamento, está muito mais desgastante você manter ali aquela taxa de comparecimento do que você mantinha no passado. Porque um dos fatores que eu gosto de... Porque eu sou muito de fazer análise. Eu vejo que é o Stories, né? O Stories, ele meio que está matando a atenção das pessoas. Porque você está construindo estímulos ali para a pessoa estar todo momento ali mudando. Ela não quer ficar muito tempo assistindo conteúdo. Por exemplo, o YouTube teve que implementar o Reels. Então, cada vez vai ser mais difícil você ter a atenção da pessoa por muito mais tempo. E é um dos pontos que eu vou falar aqui ao longo dessa apresentação, que é sobre o protocolo de apresentação que a gente utiliza. Você tem que ter uma apresentação muito bem redonda, né? A gente vai mostrar o processo de metodificação, as exemplificativos visuais que a gente utiliza, para que você consiga passar aquela informação em o menos tempo possível, sem perder o estado de clareza. Porque esse é o ponto extremamente importante hoje. Não adianta você querer fazer um VSL dentro de um webinar, né? Ou usar outra forma de comunicação, tipo de um lançamento, você ficar falando por muito tempo, que as pessoas tendem a sair e não comprarem o seu produto. Basicamente, o lançamento ele acaba tendo esse efeito negativo nesse sentido, né? Perfeito. Uma live minha, se você já gostou desse trechinho, imagino que sim, porque você ficou até o final, você vai assistir agora a live completinha. Nossa, sua cabeça vai fazer assim, ó. Você vai agora aqui embaixo na descrição, tá, do vídeo ali no YouTube, e lá tem o link para a live completa. Então você vai fazer isso agora e vai lá assistir.